Hoje, à tarde, aconteceu a abertura do ano no Judiciário com a presença de todos os ministros do STF e também outras autoridades, como o presidente Lula e o líder do Congresso, Rodrigo Pacheco. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, falou sobre a harmonia entre os poderes neste ano de 2024. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podemos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. Já o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, falou que a saúde da democracia é uma pauta comum ao Legislativo e ao Judiciário. Vamos ouvir. Há pautas, entretanto, que são comuns ao Judiciário e ao Legislativo. Por exemplo, a saúde da nossa democracia. É uma pauta que exige dedicação e sacrifício de todos e que tem múltiplas vertentes. Ele também disse que as coisas parecem estar voltando à normalidade. Acompanhe. Hoje, na abertura do ano judiciário de 2024, as coisas parecem estar voltando à normalidade. Nessa busca constante de normalidade democrática, os poderes da República têm mais tranquilidade para definirem e perseguirem suas prioridades e seus objetivos. Já o presidente Lula falou sobre a importância da independência do judiciário para a democracia. Vamos acompanhar. Os que atacam o judiciário se julgam acima de tudo e de todos. Tentam a todo custo deslegitimar e constranger os responsáveis pelo cumprimento da lei, com o claro objetivo de escaparem impunes. Quem ama e defende a democracia não pode perder de vista a importância da independência do judiciário. A relação entre os três poderes deve ser pautada pelo equilíbrio. Aí, sessão solene de abertura do ano judiciário. Trouxemos as falas das autoridades. Vou começar com você, Cristiano Beraldo. Chamar a atenção a alguns trechos desses discursos, aqueles discursos tradicionais, já esperados, edificantes. Harmonia entre os poderes, saúde da democracia, volta à normalidade e independência do judiciário. O que mais lhe chamou a atenção, hein, Beraldo? Eu achei muito fofo falar em convívio civilizado e harmônico, né? Numa sala fechada, cheia de segurança, ar-condicionado, muito cafezinho. Agora, o que a gente vê no Brasil de verdade não tem nada de civilizado nem de harmônico. A gente vê ali, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República que fez indicação, fez a segunda indicação para a Corte. Do outro lado, a gente vê o presidente do Senado que conta com, ou quer contar com o apoio do presidente da República para ser candidato ao governo do Estado, que representa, e a gente tem do outro lado o vice-presidente da Câmara, que foi o partido escalado para defender a tributação dos pastores. Foi ali Marcelo Crivella, o porta-voz, né, da mensagem para dizer que o governo, na verdade, gostava dos pastores. Então, ali realmente é uma convivência harmoniosa e civilizada, é uma convivência entre amigos. Mas a realidade dos fatos, as coisas que a gente acompanha aqui todos os dias, não revelam isso. A gente tem uma preocupação grande com o que nós estamos assistindo. Zé Maria acompanha a realidade de Brasília há muitos e muitos anos e traz o seu testemunho aqui de que essas buscas e apreensões, essas tentativas de pegar celular de senador, de deputado, mesmo que não tenha um mandato para isso, claro que vai criando uma tensão na relação entre os poderes, relação entre os poderes
não é relação entre algumas pessoas. Não se pode confundir a dimensão do que é o Brasil do ponto de vista institucional, daquilo que os poderes representam, com simplesmente uma conversa amável, afável, carinhosa entre algumas pessoas. Então, assistir a essa solenidade simplesmente não traduz o que a gente vê que acontece no Brasil de verdade. Então, realmente acrescentou muito pouco para que a gente possa caminhar para um Brasil melhor, mais equilibrado e com instituições mais fortes. Agora, Mota, em uma solenidade como essa, esse clima de paz, esse clima harmônico, não necessariamente ele vai ser ampliado e estendido por todo o ano, né? O que mais lhe chamou a atenção e o que é possível projetar para esse ano quando trazemos os atores e as suas instituições? Se pelo menos esse ano fosse uma cerimônia como essa, né? Durante o ano inteiro, essas pessoas discursando, talvez fosse um ano melhor para todos nós. A realidade expressa nesses discursos de cerimônias oficiais não é a mesma realidade que a gente vive, né? A justiça é um dos elementos fundamentais da sociedade, das nossas vidas. Uma justiça tem que ser razoavelmente eficiente. As questões têm que ser resolvidas no tempo das nossas vidas, né? Ela também tem que ser razoavelmente isenta e razoavelmente justa. Eu só estou pedindo razoavelmente. Agora, se nós pararmos aleatoriamente nas ruas, vamos parar 100 brasileiros e perguntar como é que eles se sentem, como é que está a sua vida, o que você acha do Brasil? A minha aposta é que as respostas que eles dariam pintariam um quadro completamente diferente desse cenário cor-de-rosa que foi desenhado nesses discursos. Você, José Maria Trindade, quais pontos lhe chamaram a atenção? O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, falou: nós estamos voltando à normalidade em 2024. Claro, olhando para o retrovisor, ele faz menção à gestão anterior, aos atos de janeiro do ano passado. Esse clima de congressamento falso me assusta, né, e me surpreende. Eu não sei exatamente o que esses senhores de togas e poderes têm medo, mas eles falam de um passado que não é o meu passado e falam de dias atrás que não é do Brasil. A impressão de quem ouve agora os discursos é de que o Brasil acaba de sair de uma ditadura e que o Maduro morava aqui, mandava em todo mundo e expulsaram o Maduro daqui. E mandaram o Maduro de volta para a Venezuela. Isso não é realidade. Não houve nenhum regime ditatorial nos últimos anos no Brasil. E não houve nenhuma quebra da harmonia democrática em nenhum momento. Eu não vi. Vi arruaceiros que devem ser punidos e estão sendo punidos pesadamente. Vi pessoas ameaçando aqui a segurança do Distrito Federal, que devem ser punidos e estão sendo punidos bem acima do que dos crimes que praticaram, pegando aí 17 anos de cadeia, agora uma nova leva será julgada, e vi um excesso de harmonia. Hoje foi assim. Eu estive primeiro no Congresso Nacional, aí na posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, que para mim já não tem nenhuma dúvida, Ministério da Segurança Pública, e põe Justiça pequenininho lá. Então, o congressamento. Lá estavam ministros do Supremo, com o ex-ministro do Supremo, o ministro que sai da Justiça, indo para o Congresso Nacional, apresentar projetos e depois vai para o Supremo. Vi o ministro do Supremo indo no Palácio do Planalto na posse do novo ministro da Justiça e vi o presidente da República, Lula, fazendo discurso no plenário do Supremo. Então, é uma confusão tão grande que parece aquele final do livro lá, A Revolução dos Bichos, quando os porcos olham pela janela e veem lá os seus líderes conversando com humanos e eles não sabiam mais o que era humano e o que era porco. É isso, nós estamos repercutindo a abertura do ano no Judiciário, uma solenidade que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Trouxemos há pouco
as falas do presidente da República, presidente do STF e também do Congresso Nacional. Pacheco, inclusive, disse que as coisas parecem estar voltando à normalidade. Quero fazer uma saudação especial às pessoas que chegam agora pelas emissoras de rádio, sempre prestigiando a programação aqui da Jovem Pan News. Cristiano Beraldo, o presidente do STF, também disse que as instituições brasileiras estão funcionando e que a independência e a harmonia entre os poderes não quer dizer exatamente que eles precisem concordar com absolutamente tudo. Mas se a gente olhar para esse desafio do respeito aos limites entre esses poderes, é algo que vem sendo debatido já há muito tempo, né? Sobretudo, muitos questionam, especialmente do poder legislativo. A gente viu isso em várias ocasiões em 2023, criticando algumas decisões de cortes superiores que estariam extrapolando os seus direitos. O que é preciso refletir sobre isso, olhando para o ano de 2024, pensando em pautas importantes que serão tratadas e debatidas no âmbito do legislativo, mas que possivelmente poderão vir a ser judicializadas. Olha, Caniato, o exagero, o fato de extrapolar, né, os limites do seu poder não é coisa só do judiciário, não. A gente está vendo o poder legislativo executando orçamento aos bilhões e bilhões e bilhões, tirando a nossa possibilidade como nação de vermos investimentos estruturais serem realizados. Essa pulverização do orçamento nas mãos do Congresso, ela é muito danosa. E aí a gente tem também o Poder Executivo que, na sua atuação política, como deve ser, isso é natural que seja assim, vai contando com parcerias circunstanciais com outros poderes para avançar nas suas pautas. E, ao mesmo tempo, a gente vê o próprio Poder Judiciário tomando medidas que realmente assustam, porque nós vemos muita firmeza, rapidez e rigor em determinadas situações, e em outras situações que são até mais caras à população brasileira, a gente não percebe esse mesmo ímpeto. Isso tudo vai construindo uma realidade que a população brasileira simplesmente desanima, torna desimportante a estrutura dos três poderes no Brasil. Isso sim é que faz mal a nós, isso sim, como sociedade, isso sim faz com que a gente se afaste do horizonte. E aí a gente pode voltar àquela questão da defesa. Olha para o exército americano, olha para o exército israelense. Por que jovens têm orgulho de vestir a sua farda e fazer parte das Forças Armadas para matar ou morrer pela sua pátria? Por que no Brasil nós simplesmente teremos dificuldade de encontrar um jovem disposto, por puro patriotismo, vestir uma farda e dizer: eu estou pronto para morrer pelo meu país? Porque, na verdade, esse sentimento de conexão com aquilo que é nosso como nação foi sendo destruído ao longo do tempo. E talvez a gente já não consiga mais reconhecer a verdadeira e efetiva importância dos poderes no Brasil que sustentam, que são os pilares fundamentais do nosso país, da nossa democracia. E aí, quando a gente não vê a sociedade engajada, com capacidade de ver de forma clara essa estrutura, a própria estrutura vai ganhando força, vai ganhando independência e não age mais em linha com aquilo que a sociedade espera e demanda, mas passa a agir conforme os seus próprios interesses. Você, Roberto Mota, o que é preciso complementar nesse debate? Acho que vai ter um movimento diante dos episódios recentes dos poderes tentarem respeitar um pouco mais a atuação do próximo, porque assim, Rodrigo Pacheco fala que as coisas parecem estar voltando à normalidade, só que o próprio Congresso já deu algumas sinalizações que deve tentar aprovar algumas medidas que vão na contramão do que tem feito o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Eu fiquei pensando nessa fala do Rodrigo Pacheco
Será que ele está sabendo das operações policiais contra os 3 congressistas que aconteceram nas últimas semanas? Não é possível que, diante desses fatos, ele diga uma frase como essa, né? Que as coisas estão voltando à normalidade. Só se for um novo normal, né? Um novo normal, toda semana, uma operação policial contra um parlamentar. São coisas como essa que me dão a sensação de que existe um buraco insuperável, um abismo insuperável entre algumas pessoas no Congresso Nacional e a população brasileira. É um buraco que a gente tem a sensação de que aumenta a cada dia, né? Porque a gente passar por tudo que a gente tem que passar, assistir a tudo que a gente assiste, e depois ainda tem que ouvir discursos como esse, que está tudo voltando à normalidade, eu não consigo entender. Quer fazer um fecho, Zé Maria? Quer um complemento rápido antes de mudar a pauta? Sim, eu queria dizer, Beraldo, que assim, não é verdade que o jovem brasileiro não tem orgulho de vestir a farda do Exército, da Marinha Aeronáutica. Tem sim. E não é bem assim morrer pelo país, não. Todo o treinamento é de viver pelo país. Um soldado não deve morrer, ele deve vencer e viver pelo país. Mas você está certo no que falta de nacionalidade, isso virou até ideologicamente uma vergonha. Não, nós temos que ter orgulho do Brasil. E o Brasil é um país forte, né? Respeitado, e tem que ser assim, e nós temos orgulho do país. Os nossos jovens, quando entram nas Forças Armadas, são treinados e sentem sim orgulho de vestirem as fardas. É assim nas Forças Armadas. Bom, ele citou o seu nome, Beraldo. Você tem 20 segundos se quiser só rebater, por favor. Ele tem orgulho de vestir a farda, mas aquele compromisso que você vê em outros exércitos com o imponderável, o intangível, que é o amor e a defesa ao país que ele está ali representando. Vai no quartel que você vai ver isso, velho. Eu conheço a realidade das Forças Armadas, eu respeito muito as Forças Armadas brasileiras, mas como o país nós falhamos em criar essa conexão de verdade dos jovens com o país, da sociedade com o país, porque eu tenho certeza que a gente tem na criminalidade esses jovens que estão indo lá morrer pelos seus chefes, segurando o fuzil para proteger aquele território, que é um absurdo, é uma vergonha, e a gente não tem nem o investimento necessário, e falamos disso aqui hoje, para que as Forças Armadas possam ter um corpo de soldados, de comandantes que estejam ali realmente conectados com aquilo que o Brasil precisa, porque se assim fizerem, serão podados, assim como foram podados no seu orçamento.